Imagine que um turista chegou em Moçambique no dia 1 de janeiro e no dia 25 decide que quer estender o visto de turista por mais 30 dias. Ele dirige-se à migração e descobre que está a dever uma multa de 20 mil meticais por não ter comunicado o endereço de residência ou de hospedagem dentro dos primeiros 5 dias que entrou no país. 20 mil meticais é muito dinheiro, é uma multa absurda, é suficiente para estragar as férias de sonho de qualquer pessoa. Desde 2014 existe uma lei que exige que qualquer pessoa, qualquer estabelecimento que vai receber estrangeiros deve, nos primeiros 5 dias da entrada desta pessoa no país, deve declarar qual é a residência deste estrangeiro nos primeiros 5 dias. Depois disso, começa a acumular uma multa de 1000 meticais por cada dia que este estrangeiro não está a comunicar a sua hospedagem, a migração. Eu quero dizer que, oficialmente, segundo a lei, esta lei recai sobre aqueles que recebem os estrangeiros, mas muitas vezes, na realidade, o que acontece são os turistas que se apresentam na migração à procura de estender o visto e são surpreendidos com esta informação. E se eles não estiverem em um hotel, se estiverem em casa de alguém, não sabendo desta informação, são surpreendidos com ela, obrigam-se a pagar, porque são eles que estão vulneráveis, são eles que estão com o passaporte que pode ser retido pela migração, por não terem declarado aonde estavam alojados. Por isso que prejudica muito mais aos turistas e são mais vulneráveis. Então, eu vou explicar como é que apresenta-se este procedimento à migração. Primeiro, para o próprio anfitrião. O anfitrião precisa do documento de identificação, seja o BI, seja o passaporte, seja o DIR. Precisa do documento que comprova que ele tem propriedade, podemos assim dizer, ou dizer, nesta residência em que o estrangeiro vai se acomodar. Sobre os documentos do hóspede. Os documentos do hóspede precisam a cópia do passaporte, onde mostra a foto e os detalhes sobre este hóspede, a cópia da página onde tem o visto, o carimbo de entrada em Moçambique com a data, o carimbo tem lá a data, a fronteira que ele entrou, o pagamento que ele fez, o recibo do pagamento do visto, a quem paga o visto na fronteira, é esse recibo que precisam. Há quem paga o visto na própria embaixada no país de origem, esse recibo é necessário, tem que ser anexado lá no processo. E por fim, a própria carta, esta declaração, esta comunicação do anfitrião dirigida à Direção Nacional de Migração. A carta é muito simples, mas assim mesmo eu deixo um link que vai levar-te a uma cópia. Imprime 2 cópias, as duas vai assinar. Quando vai submeter o processo, ele vai permanecer com o processo e outra eles vão carimbar e assinar e entregar-lhe de volta. Quando chega no Sename, tem o edifício do lado direito. Ao subir as escadas, do lado direito tem uma porta que diz sala de espera. Ao entrar lá, tem um agente, às vezes são 2 agentes que estão lá sentados e estão a receber estes processos. É só esperar a sua vez, sejam 1 ou 2 pessoas, talvez que estiverem à frente, apresentar o processo, carimbarem, e não levou mais de 10 minutos, a sua ficha está limpa, o estrangeiro também está limpo, não há problema. Isso partilha com pessoas que vão se identificar com certeza com este vídeo, com turistas, é uma informação de utilidade pública, tenho a certeza. E finalmente, se tu já conhecias este processo e já tinhas passado por isto, já tiveste algum problema, algum inconveniente, conheces alguém que já teve um caso deste, eu gostaria que pudessem deixar alguns casos nos comentários. Quem conhece, quem teve algum caso deste, que deixasse nos comentários, para que servisse de luz para também quem não sabia que isto existia, não sabia que havia pessoas a passarem por isto, e que essas pessoas saibam que é um problema real e que têm que tomar cuidado. Muitas pessoas podem levar esta informação por garantida e dizer: o meu primo costuma vir de Portugal, não sei aonde, sempre vem ficar aqui um mês, vai embora, sempre vem ficar aqui um mês, vai embora. Prontos, isso é como costumava acontecer. E eu também nos últimos anos sempre fiz Airbnb sem ter ciência deste processo, mas por alguma razão
esta lei começa a ser reforçada não só para hotéis, mas também para individuais. Portanto, é uma coisa bem recente e todos nós temos que prestar bem atenção. Espero que tenha ajudado. Eu vou deixar na descrição os meus detalhes para qualquer informação que eu possa ajudar, possa entrar em contato, eu estarei disponível para ajudar da melhor forma que eu puder. E é simplesmente isso. Muito obrigado.